E o Léo Lima fechou. E o Léo Lima foi contratado. Essa era a notícia agora. E eu acho que o Henrique também, o zagueiro do Curitiba, zagueiro que tá era do chegando. Curitiba. Fica um belo elenco. O Léo Lima ficou um elenco mais forte, indiscutivelmente mais forte do que o do Agora, a ano passado. contratação do Léo Lima é inexplicável. Essa que a gente vai... o elenco com o Lene, com o Diego, se o Henrique chegar, o Helder Granja, é claro, você tem mais opções para montar o time. E agora, há pouco, o Palmeiras anunciou a contratação do Léo Lima. O Léo Lima do Vasco, do Santos, do Flamengo, do Grêmio, né? O Léo Lima chega ao Palmeiras. O Léo Lima é daqueles nomes que quando ele surge, o nome, todo mundo fala assim, qual é você não entende o porquê. Não, é inexplicável, com todo respeito. É inexplicável. Não é O Léo Lima Caio? com o Luxemburgo no Santos não jogou nada. O ano passado no Flamengo ele conseguiu brigar com o torcedor e teve o contrato encerrado. No Grêmio não jogou nada em lugar nenhum, com todo respeito. No Santos ele ainda teve uma... Ele é um desses jogadores, que acha que joga muito mais do que realmente joga e cria problema para todo lado. Eu acho inexplicável. Dentro da modernidade toda que o Luxemburgo costuma dizer, que o Palmeiras está dizendo que está investindo, trazer o Léo Lima é brincadeira. No Santos ele teve um período com o Luxemburgo que se não estiver enganado, foi no Campeonato Paulista mesmo, 2006. no primeiro Campeonato Paulista que o Santos ganhou com o Luxemburgo, agora em 2006, que ele andou entrando e bem no time. Bola, o Léo Lima sabe jogar. O problema do Léo Lima é esse, quando surge o Léo Lima, vão ser várias as opiniões nessa linha do Ele Milton. foi tão bem no Santos com o Luxemburgo não quis que ele continuasse lá. Teve algum problema lá. Não, ele foi bem tecnicamente e teve alguma coisa fora do campo que eu já não me lembro mais. Acho que foi um problema contratual. De contrato, ele combinou, depois não Portugal, combinou. Assim. Eu não me lembro. Mas eu acho o Léo Lima, o Milton, quando ele fala sobre o Léo Lima, é em relação às confusões que ele já arrumou por clubes por onde ele passou. Mas eu não vejo o Léo Lima chegando para resolver os problemas do Palmeiras. Ele vai ser um jogador para compor o elenco. Como você disse, e aí vale. Tecnicamente é um bom jogador. O Léo Lima chega para resolver os problemas de meio de campo do Palmeiras? Não. Não acredito nem que ele venha a ser titular. Mas para elenco, para você ter opções de mexer, e já que trabalhou com o Vanderlei conhece de perto esse jogador, eu prefiro acreditar que o Vanderlei sabe o que ele está fazendo. O Vanderlei, pelo trabalho tudo que ele desenvolve ao longo da carreira dele, você costuma dizer assim, pô, se esse cara não jogar com o Vanderlei, ele não vai jogar com ninguém, né? Não sei se isso é 100% verdade. Certamente não é. Mas no caso do Léo Lima, ele jogou bem, Aliás, mas também não ficou. a mesma coisa no passado do Petkovic. Não, o Petkovic com o Vanderlei vai jogar. Ele não jogou nada. Não jogou nada. Pois é, mas eu, por exemplo, me surpreendi pelo Petkovic não ter ido tão bem quanto eu também imaginava que ele fosse no Santos. E todo mundo achou que ele não ia jogar nada. Ele não jogou. Ou seja, só o Luxemburgo estava certo. Nós todos estávamos... Não, eu achei que ele ia jogar. É a mesma coisa agora. Eu achei que ele ia jogar. O Petkovic eu achei que ia jogar, entendeu? Porque acho que o Petkovic hoje não é mais, mas o Petkovic era craque. Desculpa, é um ex-jogador. Não, pode ser. O Léo Lima nem sei se algum dia foi jogador. Ele teve um bom começo no Vasco. Você pega o resto da carreira dele, tem nada a registrar. O currículo do Léo Lima tem 2 linhas. Começou no Vasco e passou por 300 times. E só, ele não jogou nada em lugar nenhum, com todo respeito. Ele pode entrar um ou outro jogo bom, fazer uma boa partida, mas então, eu prefiro, se é para trazer o Léo Lima, investe nesse menino William. Entendeu? Aumenta o salário dele. Esse é um cara de futuro para o Palmeiras. Não o Léo Lima. Léo Lima, com todo respeito, aí leva a gente a desconfiar de que tem outras coisas por trás desse tipo de negociação, né? Você não pode trazer o Léo Lima, olhando o currículo dele, e falar, não, mas aqui ele arrebentou. Não arrebentou em lugar nenhum, não jogou nada em lugar nenhum, pelo contrário, criou confusão em todos os clubes pelos quais passou. O Milton me deu a impressão de que não traria o Léo Lima. Não, e você sabe Você traria o Léo Lima para completar um elenco. Para compor o elenco. Eu tenho a seguinte tese. O Luxemburgo já trabalhou com o Léo Lima. Então o Vanderlei sabe o que o Léo Lima pode trazer para ele em termos de grupo. Não vem como titular. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Eu acho que ele vai saber como lidar com o Léo Lima. Se ele se enquadrar no método de trabalho do Vanderlei, pode ser uma opção eventual boa. Mas eu respeito a opinião do Milton, eu entendo. Não, mas agora que vocês dois, advogados de defesa e acusação, fizeram as suas posições, Carlos Cereto e Oscar Ulisses, e é claro, quem está assistindo, e se quiser, pode... Resolve aí, Oscar. Não, eu tive a sorte de falar depois do Milton. Eu ia esboçar um elogio aí para a tentativa de... Você já não traria mais. Não, é que a grande pergunta é a seguinte, né? Brincadeiras à parte. Você traria ou não traria o Léo Lima para jogar no Palmeiras? Não, depois do que o Milton falou, não. Não, mas é isso não, mesmo. Mas é porque você às vezes não pensa. Sabe o que acontece? O que parece ser um raciocínio. Pô, o Milton tá bravo com o Léo Lima. Não tá bravo com o Léo Lima, mal conhece o Léo Lima. Nunca encontrei. Entendeu? Eu acho, uma avaliação assim. Se o Milton fosse presidente do Palmeiras,
e alguém sugerisse o Léo Lima, ele pensaria desse modo. Não, é que eu, na verdade, o Palmeiras assim, não pensou. Sem querer Mas interromper você sabe o que eu acho que pode eventualmente acontecer nessas contratações assim polêmicas? É o seguinte, o Léo Lima sabe jogar bola. Ele não teve passagens boas, como disse o Milton, nos clubes aí, mas parece que pelo pouco que ele jogou, em algumas vezes, dá para perceber que ele é um bom jogador. Então é uma tentativa de recomeço. Aí o técnico fala, Vanderlei com o Léo Lima, escuta, Léo, vamos tentar de novo, vou te dar mais uma chance, tá afim de encarar. E o Léo, ajoelhado, prometo que dessa vez assim. Isso é possível. Né? Agora, nem ajoelhando no milho. Agora, o Milton não deixa nem a gente falar isso aí, porque ele arrebentou com o Léo. Não, porque na verdade, assim, é que talvez seja o meu jeito de enxergar futebol, enfim. Confesso que talvez em alguns momentos eu enxergo futebol diferente das outras pessoas. Mas eu não concordo muito com essa filosofia que reina no futebol. Vamos dar uma chance para fulano, vamos fazer uma aposta em ciclano. Futebol, para mim, hoje é um grande negócio que envolve muito dinheiro e que não pode ser nessa base. Adriano, não mas é há uma diferença quilométrica. Mas ainda assim é uma estrutura voltada para recuperar. Não, mas aí não. Aí é uma aposta muito mais segura de dar certo do que a do Léo Lima. Depende do Adriano. Para dar certo. Sim, claro, como qualquer coisa na vida, depende então, da pessoa que faz. A estrutura de recuperar, de dar chance para uma novas oportunidades. É que o Léo teve muitas e não conseguiu realizar, não conseguiu andar. Eu acho que essa é a grande queixa do Milton. Quer dizer, ele passou aqui, ali, acolá, e não andou. Então agora, de novo, mais uma tentativa. Se eu acho que o São Paulo, que tem mais tradição de fazer isso, Carlos Alberto não deveria ter trazido o Carlos Alberto, eu já falei isso aqui, não traria o Carlos Alberto para o São Paulo, pela mesma questão, pelo histórico dele. Agora, aparentemente, o São Paulo, como foi dito aqui também ontem ou anteontem, tem uma sobra um pouco mais, não só de credibilidade, de título que ganhou, de dinheiro em caixa, do que o Palmeiras. E o São Paulo, Milton? E acho, mas falei a mesma coisa, eu também não traria o Carlos Alberto, você pega o histórico do Carlos Alberto, não recomenda a contratação. Por isso que eu acho que hoje o futebol, esse grande negócio que virou futebol, os clubes gastam milhões para sustentar uma estrutura como essa, investem para ter retorno, para conseguir títulos. Você não pode ficar fazendo apostas, entendeu? Você não pode ficar... Quanto vai custar o Léo Lima para o Palmeiras? Que seja pouco. Já é muito, pela história que ele tem no futebol. No caso específico você está vendo que o Léo Lima não vai andar no Palmeiras. E isso pode acontecer. Se acontecer, você está coberto de razão. E se for o contrário? Mas aí que tá, Oscar, o futebol não pode ser se for ao contrário ou se for assim. Eu acho que você quando vai fazer um negócio como esse, empresa nenhuma faz investimento assim. Não, vamos tentar que eu acho que vai dar certo. Não, o cara faz o investimento quando ele tem certeza que aquilo tem 90% de chance de dar certo. Na frieza do raciocínio, na frieza do raciocínio, você tem razão, mas o futebol, ele tem um aspecto que deu certo cá e não deu certo... Não. Por jogar bola. Nós falando de coisas diferentes. Tem cara que dá certo lá e dá certo cá. Agora tem cara que não dá certo em lugar nenhum. Não, ok. Não, por isso que, por exemplo, se você me apresentasse esses argumentos, se eu tivesse para decidir, contrato o Léo Lima ou não, pelos argumentos que você me apresentou e pelos argumentos que o Caio me apresentou, eu não contrataria. Eu acho que os seus argumentos foram mais fortes. Se o Luxemburgo sentar aqui e me der outros argumentos para contratar o Léo Lima, talvez eu me divida, você entende? O que me parece que às vezes a gente tem um mundo assim diferente, que a gente não consegue muito fazer esses dois mundos andarem juntos. O teu raciocínio é absolutamente correto. A tua linha de raciocínio, você fala assim, o Milton tem razão, não contrata o Léo Lima. E de repente, lá dentro, o Luxemburgo tem, ou qual for o outro técnico, tem alguma outra ideia, alguma outra justificativa, você fala assim, mas quanto custa mesmo? Vai, tá bom. Né? Como no caso do Carlos Alberto, por exemplo, o Vilarão falou ontem aqui, aí depois eu fui ver, o Vilarão está coberto de razão, e é mesmo a ideia do São Paulo. O São Paulo acha, se o São Paulo vai estar certo ou não, como vamos saber? Né? O São Paulo acha que o momento do São Paulo permite que o São Paulo contrate A ou B. Que o São Paulo invista num jogador que seja problema. No fundo, sabe o que o São Paulo acha? Que se o Carlos Alberto não der certo no São Paulo, é só um problema do Carlos Alberto, não é do São Paulo. O São Paulo gastou dinheiro com isso. Não, mas o São Paulo... Mas eu acho assim, o São Paulo vai continuar assim. Que o São Paulo vai continuar jogando bem, que o time do São Paulo vai continuar brigando por título, que o trabalho do São Paulo continua com a mesma linha. Acho que o São Paulo até tem essa folga para fazer isso. O Palmeiras não tem. Sabe qual é o problema? Os dirigentes do futebol do Brasil hoje, eles chegam assim e falam, Luxemburgo falou que recupera o cara, então vamos trazer o cara. Eles confiam demais. O Luxemburgo deve ter usado o mesmo tipo de argumento para levar o Petkovic para o Santos. Aí você pode até argumentar, não, mas era um contrato de risco. Ele só ganhava se jogava.
Jogou meia dúzia de partidas, deu um custo para o Santos e não aconteceu rigorosamente nada. Então, mas entendeu? Eu acho que, na verdade, o que acontece é que o futebol não pode mais ser pensado assim. Essa Vamos dar uma chance para fulano. Vamos ver se a gente recupera ciclano. Você tem que ir um pouco mais na certeza. É claro que você nunca vai ter 100% É isso, de certeza. talvez essa seja a única diferença. Mas você no tem futebol, que chegar um pouco mais próximo disso. mas tem que tentar diminuir a margem de erro. Mas, de toda maneira, no futebol, às vezes você contrata o Adriano e não dá certo. E às vezes você contrata o Léo Lima e dá certo. Mas é o que eu estou dizendo. Né? Só que a chance do Adriano dar certo é muito maior do que a do Léo Lima. Teoricamente então, a aposta, que é um termo que eu odeio para o futebol, mas a aposta é um pouco mais... Que é um termo que quem usa somos certa nós. de você ganhar. Quem usa somos nós. Exatamente. Né? Agora, talvez, porque você pega exemplos... O Basílio, quando foi contratado pelo Santos, para muita gente foi motivo de onda, de riso. E o Basílio no Santos deu certo? Deu certo. Que todo mundo fala, não, porque com o Luxemburgo o fulano joga. No Santos, o Luxemburgo contratou quase 40 jogadores. Quase 40 jogadores. É aí que o Santos gastou todo o dinheiro que ele tinha em caixa. 40 jogadores. Veja quantos deram certo. Hoje nós estamos dizendo que o Santos tem um time fraco. Foi o Luxemburgo que montou. Ué? É que aí... Alguns deram certo. O Kleber deu certo, o Zé Roberto deu certo, o Kleber Pereira deu certo, o Maldonado deu certo. Agora, o Galvão não deu certo, o Denis não deu certo, o Baiano não deu certo, o Petkovic não deu certo. Ué, é só fazer um levantamento. Sim, Milton, sim. Mas você vai fazer um levantamento, você vai fazer um levantamento de uma carreira grande e você vai ter uma carreira com 7 títulos paulistas, com 5 títulos brasileiros. Nesta passagem pelo Santos, 2 títulos estaduais, uma semifinal de Libertadores e outra classificação, e um vice-campeonato brasileiro. Se você quiser falar, foi campeão quantas vezes? 2 vezes campeão paulista. É pouco. Talvez seja pouco. Pelo gasto é pelo pouco. gasto. Agora, aí volta naquela que eu acho que é o raciocínio do Oscar. O gasto no futebol, ele é pouco, ele é muito conforme a sua possibilidade. E ele é um custo, um gasto que valeu a pena ou não valeu, pelo campeonato que você ganha. Ou pelo patrocínio que você... E ganhar campeonato, e jogador chegar aí bem ou ir mal, aí eu acho que tem a dose do imponderável que você não consegue saber. E você vai achar um monte, né? Você vai achar o Ricardinho campeão no Santos e mal no São Paulo. Você vai achar o Shevchenko craque no Milan e mal no Chelsea. E você vai achar um monte, né? Agora, a crítica... Pra gente ir pro intervalo. Eu entendo perfeitamente no seguinte sentido. Quer dizer, quando você começa a dar poderes demais para uma pessoa e ela passa a ser a lei, eu acho que pode, eventualmente, não andar direito. Mas, de uma certa maneira, o que eu não concordo com o Milton é o seguinte, esse imponderável no futebol, e esse termo que ele não gosta, aposta, até pode ter outro termo, mas eu acho que é um pouco isso mesmo, ela sempre existiu no futebol e acho que não dá para fugir muito disso daí. Porque você pega jogador que vai bem em clube e não vai bem em seleção, claro. Jogador que vai bem num clube e não vai bem no outro. E essa estrutura do esporte, especialmente futebol, que é um jogo onde a sorte dita regras às vezes, e muitas não é preponderante, mas ela participa muito, eu acho que isso faz parte do esquema de futebol. O que a gente reclama é um olho clínico mais apurado dos dirigentes, para errar menos nessas apostas. Acho que aí está a crítica do meu. Quando ele pega o Léo Lima lá e fala, olha, aqui não deu certo em nenhum lugar, então por que vai? Aí que talvez entre a direção do clube lá, que tem que ser exigida em relação a isso. O Caio, papai, embora, mesmo que nós estamos ficando atrasados. Não, tranquilo. Quando eu digo que eu respeito a opinião do Milton, se você for fazer uma análise técnica sobre os últimos clubes do Léo Lima, talvez eu também não o contratasse. Só que numa contratação não é só a qualidade técnica, envolve uma série de outras coisas. Por quanto ele vem, qual o tempo de contrato, qual a participação no passe. Quem escala o time é o Vanderlei, e o Vanderlei já conhece o treinador. Então, Caio, se hoje eu fosse dirigente do Palmeiras, também talvez tivesse a mesma opinião do Milton, talvez trouxesse um outro tipo de jogador. Mas entendo que o Vanderlei, por conhecer o Léo Lima muito mais do que nós o conhecemos, por já ter trabalhado com o jogador, talvez ele enxergue uma qualidade que ainda não apareceu em campo. Bom, o Marcelo de Florianópolis, por que as contratações do Corinthians são contestadas? Escolheram jogadores que foram da seleção do brasileiro, estiveram entre os melhores. Felipe, Chicão, William, André Santos, Coelho, talvez concorresse se não tivesse brigado lá com o Kerlo. Como o Sereto falou, só falta o meio-campo. Pedro Rocha, que é do Rio, então não é o Verdugo. É que o meio-campo falta muita gente, né? São 4 que jogam no meio-campo. 2 volantes e 2 meios. O time do Corinthians que vai disputar a segunda divisão não é melhor que o do Santos que vai disputar a Libertadores? O Leonardo Rocha... Porque o Santos assusta agora nesse começo, né? Então, é um pouco... há controvérsias. Mas, vamos lá. O Leonardo Rocha de Vila Velha, com
com esse time que o Mano montou, eles podem chegar a algum título esse ano? Sempre podem, né? André Luiz, de Caxias do Sul. A gente vivia reclamando que não tinha atacante. Agora são pelo menos 11 que podem até jogar na seleção brasileira. Ronaldo, Pato, Adriano, Alex Mineiro, Wagner Love, Luiz Fabiano, Ricardo Oliveira, Dodô, Leandro, Washington e o velho e razoável Afonso. Meu Deus. O finalzinho da lista aí, eu cortava os 4. José Benedito de Sorocaba tem 70 anos de idade, é fã do Arena Sport TV. Obrigado, seu José Benedito. Gosta muito das nossas transmissões, manda um abraço para todos. Falou que todo mundo é São Paulino em casa, então o seu José Benedito hoje está com a foto do Adriano em manchete. A gente vai fazer um intervalo e volta já. Nós temos algumas felicidades aqui no Arena Sport TV, né? A participação do telespectador do Sport TV, as conversas, os debates, é quase uma boa diversão, né? Além de trabalho. E o mundo do futebol costuma acompanhar o Arena Sport TV. Ontem eu conversei com o Dr. Marco Aurélio Cunha e falei assim, devo muita risada quarta-feira, vocês discutindo o Carlos Alberto. Estamos lá, eu, Muricy, Milton Cruz, Tata, e vocês dizendo, é assim, né, doutor? A gente fala, legal, tá. E outro que assiste assiduamente o Arena Sport TV é o técnico Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras, que estava vendo e entrou em contato com a produção do programa, está na linha. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Aí, um abraço. Um abraço. Estar com vocês. Então, Vanderlei, é sempre interessante porque as contratações que são feitas pelos clubes, elas causam mesmo polêmicas. Algumas mais, outras menos. Carlos Alberto no São Paulo e agora o Léo Lima no Palmeiras. E ninguém melhor do que você para explicar por que o Palmeiras resolveu contratar o Léo Lima. Ô, Kleber, o problema aqui de contratação, às vezes vocês realmente desconhecem o porquê, faz parte de um assunto interno, eu falo constantemente isso, e a contratação do Palmeiras é feita da forma como eu sempre faço. Sentamos com a diretoria e discutimos as necessidades do elenco. E olhando o futebol brasileiro, olhando as necessidades que nós precisamos para a equipe, olhando que eu só tenho a contratação do Diego e do Valdir, dois jogadores que são mais atacantes do que meia, fiquei só com o David por trás. Eu precisava de um outro jogador para substituir, de repente, um Valdívia que vai para a seleção, um Diego que pode ir para a seleção olímpica, eu precisava de outro jogador. E eu vi no Milton Leite falar algumas colocações que realmente ele desconhece, tem que passar a informação porque ele não deve saber o que está acontecendo. O Léo Lima só foi dispensado do Santos, o salário dele é de R$120 mil, e nós não podíamos dispensar um jogador que ganhava R$120 mil, ficar com o jogador que ganhava R$120, o jogador que ele pertencia ao elenco e entrando nos jogos. Ele não era um jogador titular, ele era um jogador de elenco. Como tem a equipe da Rede Globo, tem o Galvão Bueno, você, que são as pessoas titulares da equipe, como tem as outras pessoas que pertencem à equipe e são tão importantes quanto vocês dois, que são os carro-chefe de narradores. Então, tem outras pessoas que são também, que pertencem à equipe, e são tão importantes quanto. Então, o Léo Lima não podia renovar um contrato de R$120 mil, que era um valor absurdo, mas da mesma forma. Então, o Léo Lima não renovou o contrato, mas foi um nome que foi discutido para continuar. E agora, no Palmeiras, nós entendemos que a contratação dele, além do elenco ser boa tecnicamente, dependendo daquilo que ele vai produzir, ela tem um custo menor para pertencer ao elenco. Ele não vai ser o titular da equipe, vai depender daquilo, pode até ser, mas vai depender da produtividade dele, mas vai ser um jogador importante para o elenco. Então ele vem ganhando R$50 mil, 20 mil fixo e 30 mil se ele jogar 70% dos jogos por mês. Então, quer dizer, é uma contratação técnica interessante e financeiramente para o clube também. Qualquer jogador é um bucilo de dinheiros. Qualquer jogador que começa nos juniores aí, você quer contratar, é muito difícil você contratar. Então, ela se deu por causa disso. E com respeito a 40, 50 contratações que eu fiz no Santos, realmente ela procede. A informação procede porque ela foi bem clara. Só tem um detalhe. Quando eu comecei em janeiro de 2 anos atrás no Santos, o custo do futebol era 1. Quando eu saí no janeiro esse ano do Santos, dezembro desse ano do Santos, o custo do futebol era totalmente diferente. Nós conseguimos diminuir a folha de pagamento, fazer investimentos que estão protegidos dentro do clube, inclusive já com a venda de Maldonado e a venda de mais jogador, já vai estar refeito de investimentos, todos protegidos, e nós fomos bicampeões paulistas, semifinalistas da Libertadores, colocamos o time 2 vezes na Libertadores e fomos vice-campeão brasileiro. Então, dentro do projeto, diminuindo o custo, que é o que o Milton falou de profissionalismo, que se falou no futebol, ele tem toda a razão, tem que ser dessa forma, diminui custo e busca resultado. O Santos fez isso.
diminuiu o custo e encontrou o resultado. Foi bicampeão paulista, semifinalista da Libertadores, vice-campeão brasileiro e disputou a Libertadores no período que eu estava lá. Então, acho que foi um trabalho brilhante, um trabalho muito bom. Claro que eu queria muito mais, o torcedor do Santos queria muito mais, o Milton Leite, exigente como queria muito mais, porque tem que ser dessa forma, mas não pudemos fazer mais do que aquilo que foi feito. Então, a contratação do Lima para o Palmeiras, nesse momento, foi interessante, é um custo pequeno e vai depender da produtividade. Achei a contratação do Adriano, né, da proposta de busca de recuperação, você tem que citar ao ser humano sempre uma possibilidade de recuperação, é importante que se dê ao ser humano. Acho que o Léo Lima tem um jogador que tem potencial, ele começou muito bem no Vasco da Gama e depois, pela sua vida irregular fora do campo, não conseguiu se encontrar. E a mesma coisa aconteceu com o Adriano. Começou muito bem, foi muito bem, e a sua vida irregular fora do campo prejudicou a parte técnica dele. O São Paulo está tentando recuperar, e vai recuperar, porque o São Paulo tem capacidade para isso, e eu acho que o Palmeiras, entrando num novo projeto, e eu, com a minha história, tá certo, de futebol, posso contribuir para que o Léo Lima possa se reencontrar. Claro que eu nunca não acertei todas as vezes. Já equivoquei. Eu acho que o Pet foi um equívoco. Nós contávamos que ele pudesse dar muito mais, mas infelizmente não deu. Mas você corre o risco, porque o Pet também era um jogador, mas gostaria que, da mesma forma como ele falou do Pet, pudesse colocado para o Pedrinho. O Pedrinho foi uma aposta certa, de produtividade, e deu resultado. Então, você acerta e você erra. Faz parte do nosso trabalho. Agora, só na análise, que você foi muito inteligente, quando você fala assim, na análise da tua carreira, você pesa a performance. A análise da minha carreira, ela é 80% de acerto e 20% de erro. Não. Eu acho que a minha carreira, ela procede nesse sentido. Então, claro que os erros e acertos vão acontecer constantemente. Isso é evidente, porque ninguém vai acertar o tempo todo. A avaliação da tua carreira é uma avaliação pelos títulos, pelo trabalho. E você sabe perfeitamente, né? E muito do que você falou, a gente acabou comentando aqui, a questão de acertar, de errar, o elenco, o que a gente sabe e o que a gente não sabe, quando você traz até os números da contratação do Léo Lima. Como você sabe também que essa posição que você assume de coordenar um clube, né, não só dentro do campo, mas um pouco fora do campo, ela te expõe muito mais. Né? Você sabe que uma contratação como a do Léo Lima, ela vai ser discutida mesmo. E com as suas explicações você vai convencer alguns, não vai convencer a outros de que o Léo Lima é uma boa contratação. Mas eu acho super saudável, primeiro agradável para nós que você nos assista e saudável que você coloque a tua opinião. Milton, quer falar alguma coisa, Milton? Não quero, até porque não quero debater com ele, até porque muitas das coisas que ele diz com as quais eu não concordo, mas isso aqui não é um programa de debate com o entrevistado, enfim, ele é um convidado do programa, ele dá a versão dele e está tudo certo, não tem problema nenhum. E eu continuo com a minha opinião, acho que a contratação do Léo Lima pelo Santos, pelo Palmeiras é um erro, ponto. De todo jeito. É isso, Vanderlei, mais alguma coisa a acrescentar? Tem sim, só outra parte que eu acho que fica bem claro, que eu tenho um advogado e a parte de advogado, não cabe a mim discutir advogado. A única coisa que vai ser contestada e vai ser o advogado contestar é quando se interpreta por outro lado. Eu venho a vida todinha sendo acusado de algumas coisas, infelizmente se coloca isso constantemente, e foi colocado no programa, o meu advogado vai analisar a fita, que é outra Diga parte. Diga o que então, por favor? Mas o que é que foi dito? Que interesse eu tenho na contratação, qual o interesse outro que eu tenho na contratação do Léo Lima? Aí você que vai ter que disputar com o meu advogado, não sou eu, isso não é um problema que compete a mim. Você vai, meu advogado, analisar aqui, que você vai ter que provar qual o outro interesse. O meu interesse é só um, técnico, de tentar fazer o melhor, de tentar recuperar o jogador que é problemático, o jogador que tem uma vida fora do campo irregular, todos nós conhecemos, e que eu acho que tecnicamente é uma contratação boa e que financeiramente para o clube foi boa. Essa outra que você quis entender, eu não sei qual é, você que vai ter que dizer para o advogado. Eu não quero entrar na polêmica disso aí. Você vai ter que meu advogado vai contestar, não vai contestar, ele vai analisar a fita. Só isso que eu queria falar, mais nada. Vanderlei Luxemburgo, obrigado aí pela participação, pela audiência, estamos sempre à disposição. E você, a gente já conversou mais do que uma vez, dentro e fora do ar, você sabe que a vida é assim mesmo, é feita de debates, de conversas e de entendimentos. Acho que você, mais do que nunca, gosta dos debates e gosta de esclarecimentos. Ô Kleber, é um prazer estar com você. Eu assisto o programa constantemente, estou aqui deitado em casa com a minha netinha, assistindo o programa, tá certo? E estou indo sair agora para o treinamento, que agora fica pertinho, é mais Santos, não é tão distante. Então, assim, no Brasil, eu acho que aí você tem muitas informações, e quando tem alguma coisa eu peço para entrar, porque eu acho que é um programa que eu posso pedir para entrar pela educação, pela maneira como é feito o programa, e o debate faz parte, essa coisa vai para o que não faz parte, tá certo? É que eu acho
talvez um jornalismo com perseguição, alguma coisa pessoais, tá certo? Que as pessoas querem carregar eternamente na vida, até sem conhecer as pessoas. Acho que isso não faz parte. Faz parte de debate, divergir, críticas, elogios, divergências profissionais. Perseguição, coisa pessoal, ela não leva a lugar nenhum. Eu tenho procurado agora, nesses momentos da minha vida, evitar polêmica, algumas coisas que são desagradáveis, muitas discussões, às vezes até que eu entrava desnecessária. Então, e as pessoas que continuam nessa linha, eu tenho um escritório de advocacia contratado para poder intervir, poder explicar isso. Só isso que eu procurei fazer. Não, beleza, mas do advogado você nem vai precisar aqui, não. E tomara que a avaliação que o mundo do futebol e o telespectador faça do nosso programa é a convicção que nós temos, que a gente faz daquela primeira parte que você falou. Divergindo, opinando, tentando trazer informações, opiniões diferentes, e acho que aqui a gente temos certeza que não perseguimos, não fazemos aquela segunda parte, também a mídia não é perfeita, não é composta só de gente espetacular, mas acho que aqui pelo menos a primeira parte vale mais do que a segunda, né, Vanderlei? Não, para você, mas eu sou bem direto. Ô, Cleber, eu sou bem direto, como eu sempre fui bem direto. Eu não tenho nada pessoal contra o programa e nem contra você pessoalmente. Mas daí do grupo tem o Milton me persegue há tempo. Então estou falando diretamente para ele, não tem minhas palavras. O Milton me persegue, ele nunca cumprimentou nem a mim nem a minha família. Então ele me persegue pessoalmente há tempo. Você pegar todos os programas, eu estou falando diretamente para ele. Não quero ser amigo dele, não sou, ele também não quer ser meu amigo, também não quero. Ele deva divergir de mim profissionalmente. Mas desde que ele é da ESPN, que era um canal concorrente de vocês, ele me perseguia desde lá. Então, eu estou falando para ele, eu não posso falar de vocês. Quando eu me posiciono pessoalmente. Então, eu não estou falando de ninguém no programa que não seja ele ou da Rede Globo nesse momento. Estou falando dele pessoalmente. Então, é o que eu queria falar para você. Para não ficar meio aqui o programa não persegue ninguém. É um programa sadio, é um programa muito bom. Eu estou falando especificamente dele. Não persigo ninguém não, viu, Luxemburgo? Só que você é a pessoa que, se não te elogiam, você tende a tomar esse tipo de atitude, vou botar meu advogado. Pode falar para o seu advogado me procurar, não tem nenhum problema, não tenho problema nenhum, não me arrependo de nada do que disse até hoje. Não, você tá equivocado. Eu aceito crítica, minha vida foi só porrada. Você esquece que eu passei por uma CPI. Poucas pessoas passam por uma CPI e conseguem viver. E eu passei, estou vivo. Eu nunca toquei nesse assunto aqui, Luxemburgo. Me desculpe, eu nunca toquei nesse assunto aqui. Não venha falar de perseguição. Nunca toquei nesse assunto aqui no programa. Sempre falei de futebol. Sempre falei só de futebol. Pega a fita. Você falou que tem a fita? Pega a fita. Eu vou pegar. Só falo de futebol, meu camarada. Você não fala de futebol, não. Você persegue até pessoal. Se eu pegar você, onde fica, eu sei que é pessoal. Mas vamos deixar de falar, Kleber. Foi muito importante participar do teu programa mais uma vez. A abertura que você dá. Não tenho nada contra o programa, já ficou bem claro isso aí, você sabe disso. Já vou outras vezes aí. Entro por telefone, porque o programa me permite eu entrar. Eu estou te dizendo diretamente a uma pessoa, tá certo? Para que fique claro que eu estou caminhando para o outro lado para outras pessoas. É diretamente para ele. Ponto, um abraço e boa tarde para vocês. Obrigado, Vanderlei, pela participação. Vocês dois são bons profissionais e saberão entender um o lado do outro. Obrigado, Vanderlei. Um abraço. Outro, obrigado. Estamos chegando ao final do nosso Arena Sport TV. Só chegando ao final. Você quer que eu faça uma análise? Não, né? Achei que você olhou para mim e falou, não, Oscar, o que você acha? Não é isso, não. Não, acho que não. Não sei, o Milton quer falar alguma coisa? Não quero falar nada. Tenho a minha consciência absolutamente tranquila, nunca persegui, nunca toquei em outro assunto em relação a esse senhor que não fosse futebol ou o seu comportamento no comando dos times. Ponto, nunca falei nada além disso. Bom, processar, processo, estou pouco ligando. Estamos chegando ao final do Arena. Obrigado, Milton Cereto. Obrigado, Caio. Obrigado, Oscar. Ituano e Portuguesa, São Caetano e Corinthians, sábado às 6 da tarde, domingo às 6 da tarde. São algumas das atrações do final de semana do Sport TV. O Arena volta segunda, 2 da tarde. Obrigado a todos e um grande abraço.